querido professor Pedro Serrano lá na Carta Capital, que foi bem interessante. Vamos ver juntos. Só um trecho, depois eu vou parar. Olá, amigos de Carta Capital, sejam bem-vindos do material de busca e apreensão contra esses informantes do blogueiro. É difícil ter uma análise muito precisa disso sem ter acesso à documentação, né? A documentação, como você falou, a imensa maior parte dela é sigilosa. O que nós temos são notícias. As notícias, a meu ver, são graves, no sentido de que há uma organização criminosa aí que estava sendo investigada. E, aparentemente, o que houve foi uma tentativa de usar o blogueiro e persecução ao ministro e dados obtidos de segurança do Estado do Maranhão, dados sigilosos de segurança, obtidos com transpasse de dinheiro, aí R$100 mil para não sei o quê, etc e tal, né? Tudo isso é grave, né? Vamos dizer assim, há um indício de uso da condição de blogueiro ou de jornalista para poder, vamos dizer, praticar crime, né? Tentando constranger ou coagir o ministro que tinha dado decisões contrárias a essa organização. Portanto, o ataque não é apenas a pessoa do ministro, é um ataque à instituição, Supremo Tribunal Federal, né? Um ataque grave, né? Isso é a impressão que dá pelos fatos que estão relatados. O importante debate que nós temos aí é quanto ao direito de fonte. O direito de fonte é um direito absolutamente relevante para a existência da democracia constitucional. Absolutamente relevante. Eu diria que é muito difícil se manter a existência de uma democracia constitucional minimamente civilizada e estruturada sem garantir os direitos dos jornalistas, da livre imprensa. Sim. E aqui no Brasil, a nossa Constituição corretamente compreende que o direito de fonte é um instrumento para realizar, um instrumento relevante para se realizar o direito à livre imprensa, à liberdade de opinião, liberdade de expressão, liberdade de produzir notícias. Agora, o importante é notar é que não há democracia no mundo onde o direito de fonte, ou qualquer outro direito, digamos, talvez salvo o direito a não ser escravizado, o direito a não ser torturado, né? Não há nenhum outro direito que seja absoluto, né? Por exemplo, nenhum direito desse tipo pode ser usado para cobertar crimes, né? Existem países onde o direito de fonte é muito mais restrito. Estados Unidos da América, por exemplo. Uhum. Eu vi... Há pouco tempo atrás, nós tivemos o caso daquele grande jornalista, aliás, um sujeito que para mim é um dos mais qualificados jornalistas que eu já vi, aquele Glenn Greenwald, sabe? E ele obteve informações de fontes sigilosas sobre falas ou ocorrências no interior do gabinete do ministro Alexandre de Moraes. Ele é um severo crítico da figura do ministro. No interior do gabinete do ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal e no interior do gabinete do mesmo ministro no TSE, no Tribunal Superior Eleitoral, a comunicação entre esses gabinetes. E soltou a matéria. Ele não foi chamado pelo ministro Alexandre de Moraes nenhuma vez. E não deve ser. Não foi objeto de nenhuma ordem de verificação de qual era a fonte. Porque corretamente o ministro identificou o seguinte: a interpretação que eles deu nos fatos pode ser equivocada em relação à minha conduta. Mas a intenção é nitidamente jornalística, divulgar informação de interesse público. Então, quem deve responder pelo crime de ter vazado dado sigiloso é o funcionário público, não o jornalista. Isso é proteção do direito de fonte. Proteção de direito de fonte, primeira coisa importante, não é proteger a fonte, é proteger o jornalista. Se a fonte comete crime, ela tem sim que ser investigada, né? Então, isso é a primeira questão relevante. E foi isso que fez o ministro naquela ocasião. Uma coisa que atingia ele... Se ocorresse um caso desse nos Estados Unidos? Pois é, isso que eu ia dizer. Aí esse Greenwood veio aqui falar, equivocadamente, até porque ele é um constitucionalista, devia saber, que nos Estados Unidos tem uma liberdade de expressão maior do que no Brasil. Pode ter em relação a você poder fazer discursos que evoquem violências contra minorias. Isso existe lá, o caso Brandenburg versus Ohio, de que que para poder ser limitado, vamos dizer, para poder não ser protegido pelo direito à livre expressão, o discurso contra as minorias tem que evocar a prática de uma violência imediata e concreta. Se ele evocar a prática de uma violência genérica, por exemplo, ele já está no direito de livre expressão. Isso foi feito, para você ter uma ideia, no caso, esse caso é de um líder
da Ku Klux Klan, que pedia a morte de gente negra, né? Que evocava as pessoas a matarem gente negra, né? E a Suprema Corte entendeu que ali, eu francamente acho que houve um equívoco nesse aspecto. Acho que a gente consegue conduzir claramente uma democracia com livre expressão sem precisar ficar permitindo discursos que evoquem morte de gente por ser negra, né? Mas tudo bem, nesse ponto há uma amplitude do direito de livre expressão maior lá, mas não em tudo. Um exemplo disso é exatamente o direito de fonte. O jornalista que é convocado numa audiência perante um juiz americano para entregar a fonte e não entrega, ele pode estar sujeito até à prisão por 18 meses, sem direito a inquérito, sem direito à defesa, por conta de um dispositivo que há no Código dos Estados Unidos da América, não é nem jurisprudência, é texto legal, que chama Contempt of Court. É um instituto que dá esse direito para os juízes. E diversos jornalistas nas últimas décadas, muitos, dezenas, foram presos nessa situação. Mas o que eu quero dizer com isso? Inclusive essa história, portanto, de que há mais liberdade de expressão nos Estados Unidos do que aqui é lenda. Quem não conhece o Instituto no plano institucional, né? Todo lugar de democracia do mundo tem limites ao direito de fonte, não é assim, né? Nenhum direito é absoluto, senão é um privilégio, né? Direito de fonte tem que ser interpretado como um direito para defender o jornalismo, e não como privilégio de jornalistas, né? O direito mais assim, análogo que eu vejo ao direito de fonte é da minha profissão. Eu sou advogado há 40 anos. O advogado tem direito ao sigilo em relação ao cliente. É análogo ao direito de fonte. O direito de fonte é você poder manter a fonte sob sigilo, né? O advogado tem direito a manter as informações da relação dele com o cliente sob sigilo. Advocacia e imprensa são duas instituições privadas da democracia. Sem elas, exercidas de forma livre, não há democracia. Agora, é cotidiano ordens judiciais para quebrar o direito de sigilo entre advogado e cliente quando há suspeita de cometimento de crime do advogado. Vou dizer mais. Penitenciárias federais gravam as conversas entre advogados e seus clientes. E eu não vejo os jornalistas tão escandalizados com isso. Aliás, ao contrário, a maioria deles apoia esse tipo de postura do Estado. O que revela o quê? Revela que quando eles reclamam nessa situação do direito de fonte, é uma reclamação, uma queixa corporativista e não universal. Não é uma defesa real da democracia. Porque se fosse defesa real da democracia, eles seriam os primeiros a produzir uma crítica em relação à forma como o sigilo da relação advogado-cliente é produzida no Brasil, onde até conversas entre advogado e cliente são gravadas pelo Estado. Portanto, e não vi nenhum tipo de manifestação de jornalistas sobre isso. E o que eu estou querendo dizer com isso? Nesse caso do ministro, existe ou não ofensa ao direito de fonte? Não há como saber sem antes ver a totalidade da documentação e dos inquéritos. Oi gente, eu sou a Sara Miranda do Folha TV, eu tô aqui para agradecer sua presença no nosso canal e pedir para você continuar apoiando o nosso jornalismo progressista e independente, que precisa muito da sua ajuda. A primeira coisa, se você não está inscrito no nosso canal, já faz isso agora e receba as notificações das nossas lives. Além disso, você pode acompanhar toda a nossa programação durante a semana. Também tem outras formas de você continuar nos apoiando financeiramente. Uma delas é pelo Pix, folhademocrata@gmail.com. Também temos o apoia-se/Folha TV, onde você faz contribuições mensais e recorrentes e nos ajuda muito. Além disso, você pode se tornar membro do nosso canal. Clica lá no YouTube em tornar-se membro, veja qual é o pacote que melhor cabe no seu bolso e fique mais pertinho da gente, inclusive em grupo de WhatsApp com toda a nossa equipe com quem você pode interagir. Apoiar um canal progressista também é uma forma de militância. Então fica aqui com a gente, apoia o Folha TV, eu te vejo nas próximas lives. Beijo, até mais!